Hoje é culto de Santa Ceia. Hoje é culto muito importante, onde nós renovamos a nossa fé, renovamos a nossa força, onde nós buscamos de Deus mais e mais a vontade dEle. Abra a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 19. João 19. Aleluia, glória a Deus. Meu amado, meu amado. Todos acharam? Teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim, Jesus. João capítulo 19 está escrito assim, você que achou nessa noite. Se você não achou ainda, eu te espero para você acompanhar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. João 19, glória a Deus. Deus quer falar ao nosso coração, como está falando desde a oração, o louvor e das oportunidades. O presbítero foi preciso, ele disse claramente dessa forma. Era a oportunidade que aquele homem tinha. E nós não podemos perder mais as nossas oportunidades. Amém? Está escrito assim na palavra do Senhor. João capítulo 19. Nisso, dobre sua atenção. Nisso, pois, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-se sobre a cabeça e lhe vestiram um manto de púrpura. E chegando-se a ele, dizia: Salve, Rei dos Judeus! E dava-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhe: Eis aqui, vos trago fora, para que saibas que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo uma coroa de espinhos e um manto de púrpura, e disse-lhe Pilato: Eis aí o homem. Quando viram, os principais sacerdotes e os guardas clamaram, dizendo: Crucifique-o! Crucifique-o! E disse Pilato: Tomai-vos e crucifique-o, porque nenhum crime acho nele. Responderam os judeus: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ora, Pilatos, quando ouviu essas palavras, mais atemorizado ficou. Entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde és? Mas Jesus não deu resposta. Versículo 10. Disse-lhe então Pilatos: Não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade para te saltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Daí em diante Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamaram: Se soltarem a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos, pois, quando ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no qual chamado pavimento, em hebraico, Gábata. Ora, era a preparação da Páscoa, acerca da hora sexta, e disse os judeus:
Eis aí o vosso rei. Mas eles clamaram, tira-nos, tira-nos, crucifique. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão a César. Então entregou para ser crucificado. Sente, glorificando a Deus. Senhor, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Muito obrigado por mais um momento de estarmos reunidos como igreja. Hoje um dia especial, onde nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo naquela cruz. Por isso queremos que o Senhor renove a nossa fé, faz algo novo em nós, para que possamos nos levantar nesses últimos dias e glorificar o Teu nome, e bem dizer para todos que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Por isso fala conosco de maneira clara e precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. É tudo que nós te pedimos. Em nome de Jesus, você diz amém. Amado, cada vez que nós nos reunimos aqui, eu sei que Deus, Ele está dizendo: é hoje. É hoje que eles vão entender. É hoje que eles vão compreender. É hoje. Eu estou passando, é hoje que o cego vai gritar. É hoje. E nós precisamos compreender que essa é a vontade de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, nós vamos ver claramente o que Deus fala para nós. E ao sentir dificuldade de adorar o Senhor, é porque nós não compreendemos ainda, e nós precisamos redescobrir esse amor por nós, esse amor que é incomparável. Deus vai dizer na sua palavra, lá em Êxodo, foi lido aqui claramente, dizendo que se vocês olharem para mim, e quando eu falar para vocês, vocês guardar no coração de vocês a minha palavra, eu tratarei vocês como ouro finíssimo, como coisa valiosa, como algo precioso. Ninguém vai tentar contra a vida de vocês, porque vocês serão meu ouro, não foi? Minha pedra preciosa. A terra é minha, tudo é meu, mas com vocês eu terei um cuidado, se atentamente ouvir a minha voz. É tudo que Deus quer, é que nós ouçamos a voz dele e prontamente respondemos com a nossa vida. E todo o povo, quando ouviu aquilo ali, falou: tudo que o Senhor nos pediu, nós vamos fazer, nós vamos obedecer. Mas que pena que o povo não obedece, né? Mas por que Deus deixou esse momento de nós estarmos na Santa Ceia? É para renovar novamente a compreensão do que foi feito para nós, o que foi feito por nós. Quando nós lemos em Salmo 49, versículo 8, só para você entender, o salmista está dizendo algo. Hoje eu quero que você entenda, ouça, compreenda com o coração e você renove a sua fé. O salmista está dizendo dessa forma, Salmo 49, 7: nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Porque ninguém pode remir, ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu venho aqui comprar a salvação do meu irmão. Deus, eu venho aqui para resgatar o meu irmão, eu venho aqui para resgatar o meu filho. Deus, eu venho diante de ti, eu tenho muitos gados, eu vou sacrificar uns 10 pela alma do meu irmão, porque eu quero que ele vá comigo para o céu. Deus está dizendo: ninguém pode fazer isso. Ninguém pode salvar a alma do seu irmão diante de Deus. Por quê? No versículo 8 ele vai dizer: pois a redenção da sua alma é caríssimo, e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Então a alma do homem é caríssimo, porque quando essa alma ela é resgatada, ela é justificada, quando essa alma ela passa a ser uma alma que não tem nenhuma condenação diante de Deus, ela passa agora a ter a certeza que ela vai viver eternamente. Aonde não há a corrupção, a destruição, aonde não há o fogo, aonde não há
tudo aquilo que possa destruir, ou não destruir, mas constantemente, de eternidade em eternidade, aquela alma sofrer. Por quê? Porque todos aqueles que não foram resgatados, não foram justificados, não foram comprados, não tem outro caminho. Ele está dizendo, é caríssima a alma de um homem. Para que essa alma não venha estar diante deste lugar, diante desse local, que é o fogo eterno, precisa ser justificada, remida, e é caríssimo. Então o salmista entendeu quando ele foi querer levar diante dos seus irmãos a certeza, eu não posso remir vocês. Pai, eu não posso remir você. Filho, eu não posso remir vocês. Eu tenho gado, tenho casa, tenho dinheiro, tenho ouro, tenho prata, mas a alma de vocês é caríssimo. Então quando nós abrimos a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: porque é impossível que o sangue de touro e de bode tire os pecados. Então, houve um tempo que eles acreditavam que aquele sacrifício de bode, sacrifício de cordeiro, eliminava os pecados que ele tinha cometido diante de Deus. Não, ali era uma sombra, ali era uma imagem embaçada, ali era uma figura de algo que ia acontecer para justificar a alma de todo homem. A morte de um animal, esse animal seria um animal puro, um animal sem defeito, um animal que pudesse receber a condenação do pecado do homem, aparente ali, mostrado, que deveria ter morte, que deveria ter remissão, deveria ter derramamento de sangue, para que pudesse ter remissão de pecado. Vocês estão entendendo? Então, quando o homem entendeu que era caríssimo demais para que ele pudesse ser salvo, Deus deu uma ilustração para ele. Para que alguém possa ser justificado, tem que ter derramamento de sangue. Sangue, porque é vida. Então, o homem que pecar, morrerá. Então, ninguém diante de Deus era justo para se levantar e dizer, eu vou buscar a redenção do meu pai, eu vou buscar a redenção do meu filho, eu vou buscar a redenção da minha filha, eu vou fazer isso. Não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como então poderemos então ter a certeza que eu estou salvo, eu estou perdoado, que a ira de Deus do meu pecado não está sobre mim? Aí Deus, na sua magnitude, na sua grandeza, teve que fazer um plano perfeito. Um plano perfeito. Este plano deveria ser de uma vez por todas. E para que pudesse gerar em nós uma certeza disso, teve que ficar registrado. Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 53, nós vamos ver dessa forma. Verdadeiramente, ele tomou sobre si, Isaías 53, 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Grava aí. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre meu pai. Amém ou não amém? Não amém. Não estava sobre meu pai, não estava sobre meu irmão, não estava sobre meu filho. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele quem? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante dos seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Nós vamos ficar nesse versículo 7, e você já entendeu aqui como é que foi o processo. O processo foi doloroso. Ele foi acariciado. Não, ele foi ferido. Por que ele foi ferido? Por causa das nossas transgressões. Todas transgressões têm que gerar uma ferida, teve que gerar uma dor, teve que gerar algo que pudesse mostrar que desagrada a Deus. Aqui está dizendo então, se eu pequei contra Deus, Deus teve que fazer com que Jesus Cristo sofresse tudo. Eu quero que você entenda, por causa das nossas iniquidades. Agora a Bíblia vai dizer que todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, como se nós não tivéssemos alguém para nos conduzir. Mas o Senhor fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade. Agora no versículo 7, eu quero que você entenda. Ele foi oprimido e afligido. Ele quem, igreja? Ele quem que foi oprimido e afligido? Fale alto, você está no culto, pode falar. Jesus. Agora eu vou ler algo para você aqui, para você compreender. Aleluia, glória a Deus. O culto vai ser assim hoje. Você vai entender porque nós adoramos esse Deus. Quando fala que ele foi oprimido e afligido, quer dizer, diz de uma pessoa que foi dominado de maneira violenta e com brutalidade, sufocado, que foi levado a uma sensação de falta de ar, que ele foi torturado, atormentado. Nós estamos lendo que ele foi oprimido e afligido. Quando nós lemos aqui no livro de João, no capítulo 19, nós vamos ver que um homem chamado Pilatos. Quem é Pilatos? Um soldado romano, um governador, um prefeito, que veio de pais e mães humanos. Olhou para Jesus e falou para ele dessa forma: açoite, leve ele para ser açoitado. Nós acabamos de ler o que aconteceu com Jesus. Agora, ouça. Em Marcos capítulo 15, 16 vai dizer dessa forma: os soldados levaram-no então para dentro do palácio, que é o pretório, e convocaram todos o destacamento de soldados, e vestiram-no com um manto de púrpura, e puseram na cabeça uma coroa de espinho que havia feito, e começaram a saudá-lo: viva o rei dos judeus! E batia na cabeça com um bordão, e cuspiram-lhe, e de joelho adoravam-no. Depois zombaram dele, disse desse modo: despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe roupas. Então levaram para fora a fim de ser crucificado. Vamos lá. Nós estamos aqui
E precisamos entender dessa forma. No momento em que Jesus Cristo se dispôs a morrer pelo meu e o seu pecado, a Bíblia nos diz que ele veio convicto do que ia passar por nossas iniquidades. Ele deveria passar por um processo de tortura, de dor, de sofrimento, de aflição. A Bíblia nos diz que no momento em que Jesus é levado diante de Pilatos, Pilatos fala: açoite ele. A palavra do Senhor vai dizer que os soldados falam: esse aqui quer ser quem? Esse aqui quer ser rei? Traz ele aqui. E leva ele em um lugar especial, separado. E ali agora, imagine a cena de um soldado que tem César como sua religião, César como sua devoção, César como a sua missão de vida. E agora vem encontrar um homem dizer que vai se colocar no lugar de César. Esse soldado olha para Jesus: entra aqui, vem cá para o canto, traz ele aqui, chama o restante que está aí, traz todos eles para cá. Imagine como foi o cenário com Jesus ali, desses homens pegando Jesus, com tanto carinho. Ele foi ferido. Imagine quanto Jesus sofreu naquele momento que ele estava ali, diante daqueles seus algozes, seus torturadores, fazendo com que Jesus sentisse um maior terror, medo, pânico, por dizer que era rei diante dele. E a palavra do Senhor vai nos dizer que, como ovelha muda diante dos seus torturadores, matadores, não abriu a boca, e ele sofreu toda a consequência do meu e do seu pecado. Ele foi ferido, ele foi moído, ele foi esmagado. Está narrando para nós. Por isso que hoje é culto de Santa Ceia. Eu tenho que trazer para você a memória do que foi feito pelo teu e o meu pecado, para que caríssimo é a redenção dessa pessoa. Alguém tem que sofrer, alguém tem que ser moído, alguém tem que ser dilacerado, alguém tem que ser exposto, alguém tem que passar por situações aonde venha a ser justificado pelas suas ações. E nós estamos vendo o evangelho de Jesus. Os soldados levaram ele, com certeza começaram, eu creio, só no rim, pá, pá, na cara, pá, cospe, pá, pá, na cabeça, pega, ele é o rei, pega ali. Aí eu venho aqui, ó. Os soldados teve toda a dedicação para buscar espinhos e fazer uma coroa para colocar em Jesus. A maldade de todos os soldados tem como base uma teoria em que Jesus Cristo se fez rei. Então toda essa maldade era porque ele via ali alguém querendo fazer com que o meu César seja diminuído por essa criatura. Quem é esse homem? Quem é esse homem que se diz ser rei? E nós, se não compreendermos o evangelho, se nós não entendermos o evangelho, nós seremos como um soldado, valorizando mais César, valorizando mais a nossa conquista, valorizando mais aquilo que nós possuímos, valorizando mais a nossa liberdade de achar que temos, de viver o que nós queremos, e olhamos para ele com desprezo, como fez esse soldado. Por isso, ele deixou este momento de Santa Ceia para nós trazermos à memória como é que foi caríssima a tua redenção, evangelista. Como foi caríssimo, irmã Maiane. Para você não sentir dificuldade de dizer: já estou indo ao teu encontro, já estou indo ao encontro do meu amado, eu já estou me dispondo a me colocar diante dele para adorar, para exaltar, porque ele foi moído, ele foi ferido, ele foi esmagado, ele foi exposto. Os soldados pegaram aquela coroa e queriam cravar, e cravaram na cabeça dele com espinho para jorrar sangue. Está nos dizendo aqui que os soldados fizeram isso. E dava-lhe bofetadas, vai dizer a palavra.
Os soldados foi alistado para defender exclusivamente César. Para os soldados, César era sua religião, sua devoção, seu amor. O soldado não hesitava na humilhação dos concorrentes de César. Os soldados revestiu de armadura de César. Portanto, as suas ações deveriam mostrar como eles honravam ao seu senhor chamado César. A minha pergunta é: César tinha essa coragem de sofrer o que estava sofrendo por eles? César tinha coragem de descer lá de Roma, da sua carruagem, e dizer: eu quero sofrer por todos vocês, porque caríssimo é a redenção de vocês, meu soldado, e vocês têm essa vontade de me defender. Precisamos entender a posição desse soldado, porque Deus nos alistou, Deus nos chamou para ser seus soldados, Deus nos chamou para ser seus ministros, para ser seus representantes, e nós trocamos, nós aplaudimos tudo aquilo que é contrário ao Senhor Jesus Cristo, mas esse soldado não. Tudo que é contrário a César, nós queremos exterminar, nós queremos humilhar. E nós precisamos entender que o nosso rei vai dizer a palavra do Senhor vai dizer dessa forma: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este é aquele que estava diante de Pilatos, um Zé Ninguém, para dizer: eu estou aqui para resgatar uma alma. Alma essa que vai olhar para mim e vai ter uma devoção, vai ter uma vida de aliança, vai ter uma vida de amor, vai ter uma vida de busca constante pela minha presença, porque eu sou Pai da eternidade, eu sou o príncipe da paz, mas eu venho morrer por ele, porque só assim pode ser justificada a alma dele. Agora olha para João dizendo: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não reconheceu. Estava diante de Pilatos ali, o homem que criou o mundo e tudo que nele há, para dizer: eu estou me apresentando para receber os açoites, para receber toda a humilhação, por causa do pastor Rogério, por causa de Rogério, que um dia vai ser alguém que vai me representar. Ele vai ouvir sobre o que eu sofri pela alma dele. Quantos estão entendendo? Eu sou o criador do mundo e tudo que nele há, mas eu me disponho a sofrer a morte do Rogério, porque eu quero que ele me represente na terra, assim como muitos soldados de César têm representado, com a couraça, dizendo: eu tenho um reino, e meu reino não é deste mundo. Então nós vamos ver aqui em 1 Crônicas capítulo 19, versículo 11, 29 e 11: ó Senhor, a tua grandeza, o poder e a glória e vitória e majestade, por tudo quanto há no céu e na terra é teu, ó Senhor. O reino é teu, e tu te exaltar-te como chefe sobre todos, tanto riqueza como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo, e a força e poder na tua mão. Na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Esse é o Deus que estava diante de Pilatos, se apresentando como ovelha muda, como alguém que está dizendo: eu não vou falar nada, eu tenho que sofrer, porque eu me dispus a salvar a alma de um homem, de uma mulher, que um dia, quando ouvir o evangelho, vai se dispor, vai se posicionar para dizer: eu sei quem pagou o preço pelos meus pecados. Quantos estão entendendo? O salmista, em Salmo 24, 7, vai dizer assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor todo-poderoso na batalha. Erguei-vos, ó porta, erguei-vos,
ou entrada eterna para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória, igreja? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O céu sabe quem é Jesus. O céu estava dizendo: abra as portas, porque Ele está voltando, o Rei da Glória. Outrora estava lá na terra como um servo sofredor, morrendo a minha morte, passando a minha humilhação, passando o meu desprezo, mas que agora está voltando. Mas a terra não conheceu, mas Ele tinha uma missão para fazer: resgatar a minha alma, resgatar a sua alma, porque sua alma é caríssima para que possa ser resgatada. Amado, agora nós vamos ver aqui claramente o que acontece. Quando nós olhamos Pilatos, vê Jesus sendo agredido e voltando, vai nos dizer. Pilatos saiu outra vez e disse-lhe: eis aqui vos trago fora, para quem sabe que eu não acho nele crime algum. Por que não tinha crime nele? Porque o crime era seu e era meu. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui, lendo o que nós lemos: saiu, pois, Jesus, depois de ter sofrido todo escárnio lá atrás, dos bastidores, dos soldados, sai Jesus agora diante da multidão. E a multidão, vendo Jesus com a coroa de espinho na cabeça e o manto de púrpura, Pilatos diz: eis aí o homem. Eis aí, esse aqui, ó, é um homem. Vocês estão dizendo que ele está querendo tomar o poder de César? Isso é um homem qualquer. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer: eu não vejo crime algum, porém na sua cabeça estava a coroa de espinho e o manto de púrpura. Ele não via crime nenhum em Jesus, mas ele estava moendo Jesus, ele estava humilhando Jesus. Por que ele estava fazendo isso? Porque ninguém pode se colocar no lugar do meu César. Por isso eu estou humilhando diante de vocês. Agora dobre sua atenção no versículo 6 e 7. Quando viram os principais sacerdotes e guarda, clamaram dizendo: crucifique-o, crucifique. Disse-lhe Pilatos: toma voz e crucifique, porque não vejo crime, porque nenhum crime acho nele. Responderam os judeus: nós temos uma lei, e segundo esta lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Porque ele estava dizendo que Jesus deveria morrer? Porque ele estava dizendo que Jesus deveria morrer? Porque nós temos uma lei. Segundo a lei que nós temos, Jesus tem que morrer. Por que Jesus tem que morrer? Quem me diz? Nós acabamos de ler. Porque se fez filho de Deus. A minha pergunta é: você, eu, antes de Jesus, se fosse diante daquele sacerdote dizendo: eu sou filho de Deus, irmão, ou irmã, eu sou filho de Deus, o que aconteceria com você? O que aconteceria comigo diante deles? Porque está dizendo que é filho de Deus. Então Jesus, a minha pergunta é: ele era ou não era filho de Deus? A Bíblia nos diz dessa forma, João capítulo 10, versículo 3: eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram pedra outra vez para apedrejá-lo. Eu e o Pai somos um. Jesus era filho de Deus na essência, ele era Deus. Mas os judeus estavam dizendo: nós temos uma lei e essa lei tem que ser cumprida. Agora você vai entender algo que vai acontecer aqui. Ora, quando ouviu essas palavras, mais atemorizado ficou. Por que ele ficou atemorizado? Esse homem está dizendo que é filho de Deus? Então ele é Deus? Então, espera aí. A palavra do Senhor vai dizer que a mulher de Pilatos, um dia antes, teve um sonho muito... eu me atormentei por causa desse homem. Aí eu acho que ele lembrou: então esse homem é Deus mesmo. Minha mulher já teve um sonho com ele.
Aí vai dizer a palavra: entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde és? Mas Jesus não lhe respondeu, como ovelha muda diante dos seus acusadores, né? Disse então Pilatos: não responde? Não sabes que eu tenho autoridade para assaltar e autoridade para te crucificar? Aí Jesus responde agora. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso aquele que me entregou a ti, o maior pecado tem. Quem foi que entregou Jesus? Foi os sacerdotes, com inveja de Jesus. Daí diante procurava soltá-lo, mas os judeus clamaram: se soltar a Jesus, você não é amigo de... todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos, pois, quando ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Depois que ele ouviu o que, igreja? Ele ouviu o que? O que é que Pilatos ouviu? Esse homem está se querendo comparar como César. Ele quer ser rei, ele quer ter honra, ele quer ter glória, ele quer ter louvor, ele quer ter exaltação. E você vai fazer com que ele seja isso? Se você deixar, você não é amigo de César. Pilatos não pensou duas vezes. Eu só tenho um rei, eu só tenho um senhor, eu só tenho um dono, e ele é César. Agora, olhe para cá para você entender porque nós estamos nesse ambiente. O cenário que aconteceu foi para mostrar para mim e para você o que Jesus teve que passar para resgatar a sua alma. Ele teve que ser ferido, ele teve que ser moído, ele teve que ser exposto à vergonha, à nudez, ele teve que ser esmagado, ele teve que ser, em outras palavras, até rejeitado pela multidão. Nós não queremos ele, queremos Barrabás. Ele passou por tudo, todo o processo de dor, para que pudesse fazer com que eu e você não passasse por certas circunstâncias. Agora, ao deixar registrado tudo isso que Jesus passou, a Bíblia não diz que ele, no livro ao qual nós acabamos de ler, Isaías, capítulo 53:11, vai dizer que ele, por tudo que ele passou, ele quer ver o fruto do que ele passou, como resposta de entendimento de que nós compreendemos como foi caríssimo a nossa redenção, para que hoje nós pudéssemos dizer: eu sou filho de Deus. Deus teve que entregar o seu filho para morrer uma morte de cruz, para ser moído, esmagado, humilhado, para ser desprezado. Aquele que é o Rei da glória, aquele que criou o céu, que criou a terra, aquele que tem o poder, toda a soberania, ele veio se fazer homem para resgatar a minha e a tua alma. E ele quer resposta, ele quer ver de nós como nos posicionamos diante dessa situação. Eu vou finalizar no livro de João, no capítulo 6, a partir dos 50. Este é o pão que desceu do céu, para que o que nele comer não morra. Eu, Jesus dizendo, sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes da minha carne e beberdes o meu sangue, não tem vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
Versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente bebida. Dobre sua atenção para o 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quando Jesus estava falando isso, ele estava em memória a esse momento que aqui nós nos encontramos. Quem entendeu o que foi feito para resgatar a sua alma, a forma como eu sofri, a forma como eu fui dilacerado, da forma como fui humilhado, da forma como fui rejeitado, esmagado, oprimido, afligido, para agora se tornar um pão. E esse pão vai simbolizar, neste momento de Santa Ceia que aqui nos encontramos, Jesus falou o quê? Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Mas aquele que não comer do pão e não beber do sangue não tem a vida eterna. Por que não tem a vida eterna? Porque para que ele possa ver a sua alma justificada, ele tem que olhar para Jesus Cristo e aceitar o evangelho ao qual ele passou. Jesus Cristo deixou registrado para que eu e você cresça, que se você não aceitar no que ele fez, na vida que ele sofreu e morreu, jamais você pode ver a alma de quem você ama resgatado, porque não bebe, porque não fuma ou porque não vai em nenhuma festa. Porque a alma, para ser resgatada, é caríssima, e somente o sangue de Jesus Cristo é capaz de comprar. Por isso Jesus falou: aquele que comer da minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Como é que Jesus sabe que você tem a vida eterna? Como é que Jesus tem certeza que você tem a vida eterna? Quando você, diante desse cenário que aqui está, você come o pão e bebe o vinho, dizendo: Jesus, eu aceitei o teu sofrimento, porque eu sei que é caríssimo, eu nunca vou pagar pelos meus pecados. Por isso, nessa noite, você que entrou por essa porta, você vai ver Paulo dizendo algo para a igreja igual se encontra em Roma, no capítulo 8, dessa forma: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quantos entendeu? Jesus Cristo veio na terra para sofrer a minha e a sua morte. Jesus Cristo veio na terra para pagar pelas nossas transgressões, e Ele pagou, e os detalhes foi narrado para nós, de forma que ninguém poderia fazer. Portanto, a minha certeza que eu tenho uma vida eterna é porque eu aceitei o sacrifício de Cristo como um testemunho de fé que eu coloquei. Cristo sofreu o meu pecado. Sendo assim, o que é que Jesus quer de mim e de você? Se você aceitou o meu sofrimento, você tem que comer da minha carne e beber do meu. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós precisamos trazer essa memória, como foi o sofrimento de Cristo, porque o mundo quer nos roubar, e o mundo se chama César. E quando nós não entendemos que Cristo, que sofreu a nossa morte, é digno de honra, de glória, de louvor, nós temos doado a nossa vida para César. Agora, nessa noite, Jesus tem uma expectativa em saber se você realmente crê. Se o sangue dele e a bebida dele tem valor para você. Ele falou: aquele que come e bebe tem a vida eterna. Aqui está o pão, aqui está também o suco de uva. Aqui
é uma demonstração de que eu e você temos essa gratidão de trazer à memória o sacrifício de Cristo e comendo e bebendo desse pão como uma forma de que nós falamos para o mundo: eu acredito no sofrimento de Cristo na cruz e eu continuo a comer e a beber do corpo e do sangue dele. Eu vou orar apresentando, e você que participa desse momento, venha com alegria, porque caríssimo foi a tua redenção, onde teu irmão jamais poderia fazer. Deus, aqui nos colocamos como igreja, Senhor. Eu sei que é uma guerra muito espiritual para que a compreensão entre no coração e a pessoa fala: meu Deus, quanto Cristo sofreu por mim, quanto Cristo se dispôs. Ele é o Rei da glória, Ele é o Criador do céu, da terra, do inferno, e veio na terra diante de um homem fraco, um homem que não tinha condições de vencê-lo, e Ele se dispôs a ser amarrado, ser chicoteado, ser humilhado por amor a mim. Sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, aqui está, meu Deus, esse pão, simbolizando, Pai, aquilo que Jesus falou: aquele que come da minha carne, aquele que bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. Pai, quantas pessoas não têm comido, não têm bebido, mas tem certeza que se morrer vai viver eternamente contigo, Pai. Senhor, abre os olhos dos teus filhos para que eles entendam que foi deixado como memorial, como certeza: aquele que come e bebe tem a vida eterna. Obrigado pelos teus filhos que aqui estão, que veio diante da febre, diante da dor, da enfermidade, chegou até aqui para dizer: eu vou comer, eu vou beber, porque esse é o mandamento do Senhor para a sua igreja. Senhor, dá força ao teu filho, dá graça ao teu filho. Senhor, mostra para o mundo que os teus filhos têm comido, têm bebido e têm se fortalecido no Senhor. Eu abençoo, Pai. Aqui está esse suco, aqui está esse pão. Aos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, a diaconisa Rayane e a diaconisa Leise, em nome de Jesus. Senhor, joga por terra toda a condenação do diabo contra os teus filhos. Toda a condenação. Toda a condenação, em nome de Jesus. Amado, nós estamos aqui como um mandamento do Senhor. Jesus, ele foi claro em dizer: aquele que come, aquele que bebe, tem parte comigo. O que significa isso? Quando eu entendi a morte de Cristo, nunca mais eu deixei de comer, deixei de beber, como demonstração que eu continuo acreditando que Cristo pagou pelos meus pecados. Você que tem aliança com Cristo, você que acredita na morte de Cristo, você que tem colocado a sua vida diante do Senhor, como Ele foi claro na sua palavra. Ele foi claro quando Ele disse dessa forma para o discípulo. Quando Ele disse dessa forma: quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Se você comer, se você beber, você vai permanecer constantemente aqui na terra, conectado com Deus. Você nunca vai entregar a sua vida a César. O que é César? César é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Amém? Por isso você que tem estado em comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, eu te convido você a pegar nesse momento o pão, também pegar o suco de uva para a gente estarmos ceando junto em nome de Jesus. Você pode vir, ou senão vocês levam para os irmãos em nome de Jesus. Apresenta os irmãos.
Lembra